Olá, estudantes da terceira série do ensino médio. Nesse vídeo nós vamos continuar falando sobre cone, muito importante. E aquilo que eu sempre digo, vocês conseguem já ter uma imagem de quando eu falo cone, vem a imagem do cone na cabeça de vocês? Se não vem, precisamos estudar um pouquinho mais, que isso facilita a compreensão e a gente, quando fala cone, a gente já tem que lembrar de todos os dados que a gente precisa. Então vamos relembrar várias coisas do cone e vamos falar neste vídeo a respeito das secções do cone, muito parecida com o que a gente fez no cilindro. Então vamos lá. Você lembra o que são secções? Lembra que a gente já fez isso lá para o cilindro? Lembra como é que a gente faz as secções? Quais são as secções que a gente pode ter no cone? São exatamente as mesmas do cilindro. Eu disse, professor, tá dando nó na minha cabeça, eu não consigo lembrar. Daí tá aquela memóriazinha pequenininha, precisa treinar mais, revisar o conteúdo anterior. Então, primeiro, vamos lembrar, antes de falar da secção, vamos lembrar alguns pontos muito importantes quando a gente fala do cone. Tranquilo? Então, aqui na figura, vamos lá, na figura aqui. Nós temos o vértice. O que é o vértice? Da definição de cone, que é um plano, eu tenho uma base, que é um círculo, todos os pontos da periferia ligados ao vértice vão formar a superfície lateral. Então o vértice é o ponto onde há o cruzamento de todas as linhas. Essas linhas são chamadas de geratriz, que nós simbolizamos pelo G. A distância do centro até a periferia, a gente já conhece que é o raio, e esse ponto central até o vértice, nós dizemos que é a altura quando a gente está falando de um cilindro reto, tranquilo? Quando um cilindro é oblíquo, inclinado, daí ele não vai coincidir com essa dali. Então, consequentemente, a altura daí vai ser a distância entre a base até o vértice, tranquilo? Então, continuando aqui. A secção, então, é o ato de seccionar, cortar, dividir alguma coisa. No nosso caso aqui, a gente já falou do cilindro. Eu tinha aqui a secção aqui, por exemplo, transversal, que era uma secção que era paralela à superfície da base e formou uma outra área aqui, que nesse caso era igualzinha, não é verdade? Então, nesse caso aqui do cilindro, era paralela e nós vamos ter que as duas bases e o corte eram exatamente iguais. No caso da secção transversal de um cilindro, ela vai acontecer isso daqui, ó. Ela é paralela à base, só que agora a gente vai ver que esta área formada, ela vai ser diferente da área da base. E aqui, como eu seccionei, formou uma parte que em cima que é um novo cilindro com uma altura menor e a parte de baixo é o que a gente chama de um tronco de cone. Tranquilo, gente? E aqui eu vai uma observação muito interessante. Por exemplo, quando eu falo de um copo, aquele copinho de plástico que a gente utiliza muito, descartável, muita gente imagina que aquele copo é um cilindro, quando na verdade ele vai ser um tronco de cone. Por que a gente erroneamente imagina que é um cilindro? Porque esta medida aqui, ela não é tão diferente da medida de baixo, que é um cone. Umas outras coisas que a gente tem no dia a dia, vocês já observaram, que vai formar também esse tronco de cone? Vamos dar um exemplo aqui. A cúpula do abajur, muita gente tem abajur em casa, né? É um tronco de cone, ó. Imagine aqui, ó, para cima o vértice, aqui é um tronco. O vaso, a lixeira, são exemplos de tronco de cone e temos muito mais exemplos que a gente vê no nosso cotidiano. Agora vamos falar da outra secção, que é a secção meridiana. O que seria a secção meridiana? Ela vai ter um corte, só que este plano do corte tem que pertencer o eixo de rotação, ou seja, esse eixo que nós, ó, voltando à figura anterior aqui, eu tenho que ele vai ter aqui, ó, este eixo aqui que vai rotacionar exatamente o nosso triângulo e vai formar o nosso cilindro. Tranquilo? Bem, então quando eu tenho esse pertencente àquele eixo ali, a secção, nós vamos ter aqui o formato normalmente de um triângulo isósceles, ou seja, esse lado é igual a esse. Tranquilo? Agora, quando acontecer
dessa secção meridiana e nós tivermos ao formato de um triângulo equilátero, ou seja, os três lados iguais, nós vamos ter que a geratriz, já que é igual à base, vai valer 2 vezes o R, e a altura vai valer raio raiz de 3. Tranquilo, gente? Nesse vídeo a gente conversou exatamente sobre as secções que podem acontecer no cone. Espero que vocês tenham gostado e até breve, pessoal.